Então vamos para os fundamentos. Começando aqui, eu trago o fundamento que é o volume de Bitcoin distribuído por faixa de preço. E o que a gente pode perceber é que a gente tem 3 grandes blocos aqui muito bem definidos em relação a onde o volume de Bitcoin foi realmente negociado, onde houve muita troca de Bitcoin, muita negociação, muito volume entrando, e a gente pode perceber que então nós formamos 3 caixas durante esse ciclo que estamos vivendo desde 2018. A gente pode perceber que a primeira grande caixa, o primeiro grande volume de distribuição, a gente tem aqui em torno da faixa de 4 mil e 10 mil dólares, que foi onde o Bitcoin ficou realmente transitando ali praticamente em 2018, 2019 e no início de 2020 também, no primeiro semestre de 2020. Então era muito óbvio que realmente essa faixa fosse uma faixa de grande volume, de grande acumulação, que foi onde nós passamos aí quase 3 anos desse ciclo com o Bitcoin transitando nessas faixas de preço. A segunda faixa que a gente criou foi essa terceira aqui que vocês podem observar em torno de 45 mil dólares e 60 mil dólares, que foi justamente todo o período que a gente passou de fevereiro até maio desse ano. A gente ficou ali com o Bitcoin em torno de 45, 65, 50, 55 por 3 meses então, que foi onde a gente encontrou então o último topo do Bitcoin, o último pico, a última all-time high do Bitcoin foi vista aqui em torno de 65 mil dólares, mas o grande volume de distribuição ali por faixa de preço foi entre 45 e 60 mil dólares. Então aqui também a gente tem uma caixa muito bem definida da onde estão então o volume de Bitcoin, da onde está essa distribuição. E recentemente, como eu falei para vocês, a gente já está há 50 dias com Bitcoin nessa faixa de preço, em torno de 30, 35, chegamos a bater 40 ali, 39 e agora já voltamos. Então aqui foi criando e está sendo criada, na verdade nós já podemos falar que está criada a nova caixa, a nova faixa de distribuição então do volume de Bitcoin. A gente pode perceber que desde aqui de 30 até 40 mil são justamente onde você vê essas barras maiores amarelas. Isso significa que é o volume de Bitcoin sendo então distribuído por essas faixas de preço. E por que tudo isso que eu estou falando é importante? Por que é importante saber onde estão então essas distribuições de volume por faixa de preço? Porque são onde encontram os maiores suportes e resistências em termos fundamentalistas. Porque se a gente tem aqui uma grande distribuição, uma grande faixa de volume entre 30 e 40 mil dólares, esse aqui é a faixa, é onde a gente tem aqui muitas pessoas comprando, muitos bitcoins estão sendo negociados e onde a gente vê então uma grande faixa, um grande volume, isso aqui com certeza se torna um suporte ou uma resistência dependendo de onde os preços estão. Então a gente pode observar que, e eu já falei isso antes, caso o Bitcoin perca esses 30 mil dólares, a gente não tem suportes relevantes abaixo de 30 mil dólares. O primeiro suporte que a gente pode dizer aqui é em torno de 22, 20 mil dólares, que além de ter um certo volume, a gente tem a all-time high de 2017, que psicologicamente é muito relevante a gente saber que no último ciclo de alta a gente alcançou 20 mil dólares, então acaba se tornando também um suporte importante para os preços. Mas se a gente for levar mais a ferro e fogo, a gente pode perceber que não existe aqui uma caixa de volume igual essas 3, caso a gente perca 30 mil dólares. Isso pode ser preocupante, com certeza, porque então os preços eles não têm ali uma grande faixa, um grande suporte em termos fundamentalistas para parar, a não ser ali por volta já de 13 mil dólares, 14 mil dólares. Mas em contrapartida, nós também temos agora o cenário otimista, eu diria assim, que caso o preço venha a romper 40 mil dólares, a gente rapidamente já pode chegar a 47, 48 mil dólares, que é o início dessa caixa aqui, é o início da próxima zona de distribuição de volume. Então a gente tem claramente o Bitcoin lateralizando aqui dentro dessa caixa e para mim é muito claro que ele está se preparando para um grande movimento. Sempre que o Bitcoin fica muito tempo em uma determinada zona de preço, e o Bitcoin historicamente sempre faz isso, então engana-se você que acha que esse mercado é sempre euforia, tá sempre acontecendo muita coisa. Não, gente, esse mercado é justamente o contrário. O normal desse mercado nós estamos vivendo agora. Esse mercado é um mercado que passa por grandes e grandes períodos de acumulação. A gente tem bear market aí que historicamente dura anos, então se engana você que chegou no Bitcoin há pouco tempo achar que o Bitcoin tá sem período de grande euforia, ou tá caindo muito, ou tá subindo muito, grandes períodos de volatilidade. Não, o Bitcoin é um ativo muito volátil, sim, mas na maior parte do tempo o Bitcoin ele tá se consolidando, ele tá lateralizando, se preparando para um grande movimento, e é isso que eu acredito que nós estamos fazendo agora. A gente consegue ver um volume muito baixo nas últimas semanas de negociação,
e o preço lateralizando claramente. Então, quando o Bitcoin faz isso é um grande indício que um grande movimento está por vir. Se vai ser para baixo ou se vai ser para cima, não sei, ninguém sabe na verdade. Agora, o que os fundamentos nos apontam, eles conseguem dar uma maior probabilidade do que pode acontecer. Se os fundamentos estão fortes, obviamente, nós temos a expectativa de que esse grande movimento venha acontecer de forma otimista para cima. Mas no Bitcoin e na vida, eu diria, tudo pode acontecer. Sempre se prepare para os dois cenários, esteja preparado sempre para os dois cenários.